porque o calendário que a gente usa, ele não faz sentido nenhum. Se você vai na China, por exemplo, o calendário chinês, ele é baseado na Lua. E faz mais sentido? Faz muito mais sentido do que esse que a gente usa. Pô, a cada 100, cento e poucos anos, toda a população da Terra, ela vai meio que se renovando, né? Como que a gente percebe o tempo? Então tem a questão do tempo, só o tempo em si já é algo assim muito abstrato de se pensar. Se você pensar que daqui 150 anos, sim, lógico, né? Não tiver nenhuma grande revolução na medicina, mas daqui 150 anos, todo mundo que tá vivo hoje no planeta vai estar morto, é muito foda, né? É muito pouco pra... Então tipo, a cada 100, cento e poucos anos, toda a população da Terra, ela vai meio que se renovando, né? Então o ser humano, ele vive pouco demais. Mas também é pouco quanto, né? Tem bicho que vive muito menos que o ser humano. Tem bicho que vive, sei lá, um dia. Tem bicho que vive meia hora, e aquilo ali é a vida dele, né? Então aí são coisas muito abstratas, né, que a gente lida, e isso é difícil mesmo do ser humano lidar. Por exemplo, uma das coisas mais abstratas que tem é o próprio tempo, entendeu? Por exemplo, se eu falar pra você, ó, me dá 2 canecas, você me dá. Agora me dá 2 segundos, você não consegue me dar. Como que a gente percebe o tempo? A gente percebe o tempo passar, de alguma forma. Então tem a questão do tempo, só o tempo em si já é algo assim muito abstrato de se pensar, e é da onde surgem muitas confusões, né? Então eu falar pra você que, há 70 milhões de anos atrás, os dinossauros foram extintos. Cara, 70 milhões de anos é algo que nem cabe na nossa percepção de vida, que a gente vive sem. É eu falar, daqui 5 bilhões de anos o Sol vai engolir a Terra. Cara, o que é 5 bilhões de anos, cara? Então é uns negócios que dá uma bugada às vezes na cabeça. Mas essa questão do tempo ser uma percepção não faz com que o tempo, de certa forma, não exista? Tipo, o tempo existe? Então, essa é uma grande questão. Se o tempo existe ou não. O que é o tempo? Entendeu? Isso aí, até quem discute muito isso é o próprio Stephen Hawking. Aliás, o livro dele que saiu agora, póstumo, né? Ele já morreu, chama A Origem do Tempo. Quando que a gente começou a medir o tempo? Foi quando o universo nasceu e antes não tinha tempo? Quer dizer que é o tempo que rege tudo e tudo mais? Então tem várias visões. Por exemplo, para o pessoal entender, existe uma maneira física de você compreender o tempo, que é o aumento da entropia, que a gente fala. Então, por exemplo, se eu pegar essa caneca, jogar no chão e ela quebrar, eu não consigo voltar ela para ser caneca. Se eu pego um ovo, quebro o ovo e faço um omelete, eu não consigo depois voltar da omelete pro ovo. Ou seja, eu aumentei o grau de confusão das coisas, que a gente chama aí, só para simplificar, que a gente chama de entropia. Então, à medida que as coisas vão aumentando a complexidade, a gente chama que a entropia está aumentando. E isso seria o tempo passando, fisicamente falando. Então, quando o universo nasceu, ele só tinha hidrogênio e hélio. Ele era muito simples. Aí começaram a ter estrelas. As estrelas começaram a morrer. Começaram a jogar elementos mais pesados. Começou a ter galáxia. Ou seja, foi aumentando a complexidade. E a cada tempo que passa, ou a cada coisa que passa, aumenta a entropia. E isso é uma medida, uma maneira, vamos dizer, física, na física mesmo, de você dizer o que é o tempo. Medir o tempo é uma convenção nossa. O que são 2 segundos, entendeu? O que é tipo, 1 hora? É uma variação de, a Terra girou tanto, então são 2 segundos. A gente que foi lá e estabeleceu isso. Não, a gente podia esperar que 2 dias ia valer 1 dia, entendeu? Quem é que estabeleceu isso, né? O próprio calendário, né, cara? O próprio calendário que a gente usa, ele é uma confusão gigantesca, porque o calendário que a gente usa, ele não faz sentido nenhum. Primeiro, que ele tem 12 meses. Segundo, ele tem um mês que é maluco, que fica mudando o número de dias. Tem mês que tem 30, tem mês que tem 31. Tem 2 meses seguidos que tem 31, que é julho e agosto, entendeu? Então, o próprio calendário que a gente usa, ele é bagunçado. Mas isso tem uma explicação, né? Porque a gente usa o calendário gregoriano, que teve uma reforma para poder criar esse calendário do jeito que ele tem, do jeito que ele é. E, por exemplo, julho e agosto eram meses que não eram para existir. Mas foi uma convenção cultural, política? Nada, porque o julho foi em homenagem ao Júlio César. Só que aí o Augustus, que era o outro imperador, ficou com ciúme, falou, eu quero um mês para mim também, entendeu? Então, foram colocando aquilo ali, bagunça tudo. Se você vai na China, por exemplo, o calendário chinês, ele é baseado na Lua. E faz mais sentido? Faz muito mais sentido do que esse que a gente usa, entendeu? Porque a Lua a gente mede, a Lua tem um ciclo, a cada 7 dias ela muda de fase. Então você tem toda uma maneira de você medir o tempo por aí. Uma variação que vai passando. O nosso calendário é maluquice, cara. Maluquice total. Mas no final das contas, 1 ano sempre vai ser 1 ano, independente. Mas o problema é quando ele começa, né? O problema é quando ele começa. Exatamente.
Exatamente. Porque só a própria posição na Terra já muda também. Ué. Por exemplo, se você pegar a data de nascimento de Galileu, a gente comemora ela 2 vezes. Porque a gente tem, na época dele, ele nasceu num dia. Depois da reforma do calendário, ele nasceu em outro dia. Qual que é a data de nascimento dele? Meu Deus, nem ele sabe. É doideira. E tudo isso nasce dessa coisa do tempo, né, cara? Então, medir o tempo, sentir o tempo, porque é uma coisa que a gente sente. A gente sente. Hoje é um dia, amanhã é outro. Amanhã você tá mais velho do que hoje. Você vai sentindo o tempo passar, você vai ficando mais velho. Sua musculatura vai mudando, a articulação e tudo. Você começa a usar óculos depois. Então, você vai sentindo o tempo passar. Mas como traduzir isso em algo palpável, isso é muito complicado. Então, é uma das coisas mais complexas que tem é o tempo. Então tem visões físicas, que é essa da entropia, tem visões filosóficas, tem visão de convenção, que é criar um calendário e tudo mais. Então tem várias vertentes aí para... É a percepção. Esse que é o problema do tempo. Que a gente tem uma percepção de como ele passa.